Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Felipe Dias, sou consultor em gestão pública, professor e instrutor. Esse canal específico aqui para gestores públicos, onde nós vamos falar sobre gestão, governança, compras públicas e assim por diante. Também temas relacionados não só à atividade de gestão pública, mas legislações. E hoje nós vamos falar sobre a nova lei complementar que foi publicada hoje, 9 de janeiro, que promete transformar a relação entre contribuintes e administração tributária no Brasil. É a Lei Complementar número 225, hoje publicada com data de 8 de janeiro, que institui o novo Código de Defesa do Contribuinte. Essa filmagem aqui vai estar sendo melhorada aos poucos, nós estamos colocando uma estrutura melhor aqui no nosso escritório, para melhor atender vocês. Mas antes de começarmos, já aquela mesma história de sempre, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo importante sobre legislação, gestão pública, governança, compras públicas. E vou reafirmar um convite que eu fiz no vídeo anterior sobre uma live que nós fomos fazer ao vivo, agora dia 12 de janeiro, às 10h30, sobre o Contrata Mais Brasil. No final do vídeo eu falo mais um pouquinho sobre ela e também vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, LinkedIn e como é que a gente pode acessar essa live, tá bom? Bom, no dia 8 de janeiro foi sancionada a Lei Complementar Federal 225 de 2026, mas foi publicada hoje, 9 de janeiro, que institui o novo Código de Defesa do Contribuinte. O objetivo central a gente pode fazer uma similaridade, uma analogia com o Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de promover mais segurança jurídica, transparência e previsibilidade na relação entre os cidadãos e o fisco, seja ele municipal, estadual ou federal, em todo o país, em todos os entes da federação. Eu vou só colocar aqui para vocês, para ficar mais fácil aqui, para vocês verem o tipo da lei. Vou colocar o link também dessa lei aqui na descrição desse vídeo, que aí vai facilitar vocês também acessarem essa legislação. E vocês, sempre que tiverem um link, eu vou colocar aqui nas nossas lives, nas nossas informações, será o link oficial, que eu quero dizer diretamente, no caso da legislação federal, do site do Planalto, tá? Então, é melhor porque essas legislações, elas às vezes sofrem alterações. E essas alterações, como geralmente são feitas pelo governo federal, e o governo federal faz uma prática interessante que a maioria dos entes não faz. Quando ele altera uma legislação dele, ele coloca a original com as alterações que foram promovidas naquele momento. Então, essa é a lei federal, né, que nós estamos vendo aqui agora, que ela fala sobre a Lei Complementar Federal 225, institui o Código de Defesa do Contribuinte. Primeiro ali o artigo, eu não vou ler a lei toda, eu vou fazer um resumo aqui para vocês, mas olha o que diz o artigo 1º, no capítulo 1, disposições preliminares. Esta lei complementar estabelece normas gerais relativas aos direitos, às garantias, aos deveres e aos procedimentos aplicáveis à relação jurídica do sujeito passivo, contribuinte ou responsável com a administração tributária. Parágrafo único: os direitos, as garantias, os deveres e os procedimentos previstos nesta lei complementar são de observância obrigatória em todo o território nacional, sem prejuízo de outros estabelecidos pela legislação tributária, inclusive a legislação tributária do seu município. Um exemplo, né? E tem o Código Tributário Nacional, tem o seu Código Tributário Municipal. E o artigo 2º, vou parar aqui na leitura e vou passar para um resumo aqui dessa lei. Esta lei complementar aplica-se aos órgãos e às entidades da administração pública direta e indireta, do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Agora vejam, dotados de competência legal para cobrar e fiscalizar tributos, analisar processos administrativos tributários, interpretar a legislação tributária, elaborar normas tributárias infralegais
Ou seja, vocês vão ter que olhar para dentro do seu município e verificar isso, e representar judicial e extrajudicialmente o ente em matéria tributária. É bastante coisa, só vou rolar aqui para vocês verem. Na verdade, são 47 artigos e ela altera também a Lei 10.522 também. Ou seja, muita informação nova, ainda não há uma regulamentação do governo federal, até porque, como eu já disse, ela foi publicada hoje. Então, haverá muitas informações ainda a por vir. Mas, quais são os principais pontos da lei, além do que eu li agora do artigo 1º e o artigo 2º? Direitos, deveres e garantias do contribuinte. A lei reforça que os contribuintes têm direito às informações claras, de acesso fácil dos dados fiscais deles e tratamento respeitoso ao direito da defesa em processos administrativos. É aquela correlação que já existe no Código Tributário Nacional, no Código Tributário Municipal de vocês, com certeza, que, como são dados fiscais e são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados, também pelas leis fiscais, mas essa relação vai ficar mais estreita, mais fácil de acesso por parte do contribuinte. Agora, essa lei criou também programas de conformidade tributária. Preste atenção, foram previstos programas como Confia, Sintonia e Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado, OEA. Tem nada a ver com a outra OEA, que é da América Latina, tá? Então, esses programas buscam incentivar o cumprimento espontâneo das obrigações fiscais. A pessoa, o contribuinte, espontaneamente, e com benefícios e facilidades para quem está em conformidade. Então, você vai privilegiar, entre aspas, assim, também quem está em conformidade ou deseja ficar. Uma nova categoria foi introduzida na lei. Olha o termo, pessoal. O devedor quanto mais. Um dos pontos de maior repercussão dessa lei complementar, aqui, depois da leitura hoje, rápida, e agora eu estou fazendo um trabalho mais especificamente sobre ela, é a criação dessa figura, devedor quanto mais. É aquele contribuinte, seja pessoa física ou jurídica, que acumula dívidas tributárias substanciais e agora reiteradas e injustificadas. Opa! Quer dizer que, então, existe isso, um devedor quanto mais com dívidas reiteradas e justificadas? É claro que existe, né, pessoal? Principalmente vocês que são gestores públicos da área tributária. Quantas vezes seu município, por exemplo, fez lá o regulariza municipal, o desconto municipal para aqueles que estão devendo tantos anos, tira mora, tira juros, ou dá um desconto para que fosse regularizado? Então, essa lei, no meu entendimento, como é uma lei complementar, então o quórum é diferente para que se aprove uma lei dessa, vem na esteira daquela questão da receita, que já vinha sendo falada lá, já é falada na Lei Complementar Federal 101/2000, para que esses programas de regularização e tudo mais dos municípios vejam de uma outra forma como devem regularizar uma situação de um devedor, talvez categorizado agora por essa lei complementar 225, quanto mais. Mas o que é um devedor, então, quanto mais? Quando alguém for classificado como um devedor quanto mais, conforme essa lei complementar 225, a lei prevê medidas mais severas, tais como exclusão de benefícios fiscais, restrição à participação em processo de licitação pública. Opa! Por isso que a lei fala, lembra que nós lemos lá nos artigos 1º e 2º, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Vai atrapalhar a pessoa jurídica. Impedimentos para formalizar vínculos com o poder público. Mas você já falou de licitação pública, mas e as concessões? Existem concessões. Então, pode atrapalhar uma pessoa jurídica. Existem concessões também para pessoas físicas. Também pode atrapalhar. E inclusão em cadastro restritivo de créditos tributários. Então, vai ter um cadastro para restrição dessas questões acessórias
ou seja, desses benefícios, entre aspas, acessórios, para quem for incluído como devedor quanto mais. Antes dessa classificação, é claro, conforme a própria lei diz, se não dissesse a Constituição assim já fala, o Código Tributário Nacional já fala, que o contribuinte terá o direito de ser notificado e vai se defender no prazo mínimo, geralmente, no mínimo, 30 dias para regularizar a sua situação. E quando a gente fala regularizar a situação, e aí vai se aplicar também o Código Tributário do seu ente público, dizendo ele pode quitar dessa forma, quitar com desconto, quitar com parcelamento e assim sucessivamente. Tá? Os impactos para o cidadão. Vamos agora falar um pouco do cidadão, depois vamos falar do gestor. Mas, Felipe, você falou canal de gestão, mas você também é cidadão gestor, então isso vai afetar também o seu dia a dia, se você mora não só no seu município que você trabalha, mas também se você tem residência em outro município. Né? Maior transparência para o cidadão e previsibilidade, em que o cidadão passa a ter direitos expressamente garantidos pela lei em relação à administração tributária. Vários direitos ali. Também para o cidadão uma maior proteção jurídica. O fisco não pode agir de forma arbitrária ou sem fundamentação. Ou subjetiva. Não pode. Direitos como acesso às informações claras sobre tributos e procedimentos administrativos foram reforçados. Incentivo ao cumprimento voluntário. Programa de conformidade oferece possibilidades reais de um tratamento direcionado para quem cumpre as obrigações fiscais de maneira correta e tempestiva. Programas de conformidade. O que te lembra isso, gestor público? Programa de conformidade. Não te lembra um compliance? Então, empresas que têm um programa de conformidade também serão vistas de outra maneira em relação a essa lei complementar Federal 225/2026. Agora, para os gestores públicos municipais diretamente com relação a essa lei, como é que impacta o dia a dia de vocês? Primeiro, 3 pontos de atenção rápida. A adaptação dos procedimentos internos. É preciso revisar de forma clara como os tributos municipais são administrados, desde o atendimento ao contribuinte até as rotinas de fiscalização. Mas, Felipe, você falou que ainda não tem um decreto regulamentando a instrução da Receita Federal. Ainda não. Mas já comece a se preparar. Inclusive, na esteira desse raciocínio, a capacitação das equipes de fiscalização e atendimento. Os técnicos, os fiscais, os agentes, o termo que é no seu município, por exemplo, precisa entender essa nova lei para aplicar em conformidade e com justiça. E aí, o pior de todos, por assim dizer, que vai dar muito trabalho, tem que ter a revisão da normativa interna ou dos normativos internos, as legislações locais, são normativas, decretos, especialmente com relação aos direitos do contribuinte e princípios da atuação previstos nessa lei complementar 225/2026. Então, com esse cenário que está explodindo na nossa cabeça, lembrando que grande parte dessa lei complementar já está em vigor e uma outra parte em 90 dias. Mas quais são as primeiras ações ou implementações que eu sugiro para você, gestor público? Primeiro, realize um diagnóstico tributário interno. Você vai identificar como cada procedimento atual se alinha ou não ao novo Código do Contribuinte. 2. Atualize os manuais de atendimento e fluxos de fiscalização. Daí você vai implementar uma linguagem mais clara, porque princípio lá, na Lei Complementar Federal 225, essa nova, é que seja uma relação mais clara entre a administração tributária e o contribuinte. Orientações capazes de respeitar os direitos assegurados do contribuinte. 3. Capacitar, toda hora eu falo isso com o gestor público, capacitar a sua equipe, seja de agentes internos, fiscais e assim por diante, vai ser fundamental, porque se você não fizer isso, pode gerar problemas para a administração pública. Então, faça treinamentos sobre direitos do contribuinte, defesa administrativa e critérios para a classificação de inadimplentes. E o quarto ponto, estou colocando esses 4 principais, mas existem outros mais, monitore a regulamentação federal. A lei já está em vigor para a maioria das disposições.
mas muitos detalhes operacionais precisam de regulamentação específica. Vai sair, claro, a regulamentação do governo federal. A gente não pode fazer simplesmente um copia e cola, a gente tem que customizar conforme a realidade do nosso ente, no caso, exemplo, do município, e aí sim a gente pode aplicar a lei de forma correta. A conclusão que eu chego nesse momento aqui, pessoal, é que temos um novo arcabouço na administração pública, principalmente tributária, que é especificamente essa lei complementar 225. Estamos no exercício de 2026, muitos municípios com dificuldades na questão da arrecadação e automaticamente para fazer ajuste às suas despesas. Então, é uma oportunidade ímpar, com base nessa lei, de nós olharmos com mais carinho para a gestão financeira do município. E aí, com esses dois pratos aqui, como se fosse aquela questão da balança antiga, né? Gestão financeira, sim, arrecadação tributária e olhar melhor para a despesa pública. Sobre despesa pública, não vamos gravar um outro vídeo aqui, mas especificamente sobre a Lei Complementar 225, é fundamental nós conversarmos rapidamente sobre esse caso. Se você desejar conversar um pouco mais sobre essa lei, entender mais os aspectos, como eu disse, na descrição aqui do vídeo, terá meu contato no Instagram, vou deixar meu telefone também, deixar ali o LinkedIn e o convite para a live que nós faremos no dia 12 de janeiro, segunda-feira agora, às 10h30, sobre Contrata Mais Brasil. Como contratar com segurança, com agilidade, com transparência, sem ter problema com o Tribunal de Contas depois ou com o Ministério Público. Então, na descrição desse vídeo terá também um convite, terá um link do Instagram, porque eu gravei um vídeo explicando o que será essa live e também um link da live para você se inscrever e participar no dia 12 de janeiro, 10h30 da manhã, tá? Então, não se esqueça, pode colocar suas dúvidas aqui no seu comentário, suas experiências sobre o sistema tributário atual e mande a informação para nós que nós vamos entrar em contato também com vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de novo, né? Se inscrever no canal, dar o seu like, que é assim, o joinha para cima, que vai ajudar outros gestores públicos que podem ter acesso a esse vídeo também. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo. Desejo a todos, se não nos falarmos hoje novamente, desejo a todos um bom final de semana, excelente final de semana. E obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.